Boa noite. Nós vamos dar início à nossa atividade das 19 horas e eu vou começar agradecendo a presença de vocês que estão aqui, colegas de trabalho, ex-alunas, não consigo falar ex não, alunas, né? Pessoal que está chegando, muito prazer, eu sou Carol Manzato, estou vendo convidados dos outros dias, convidadas, e essa é a terceira edição do FAO, que agora se torna FAOzinho, e nós estamos aqui para pensar em leitura, educação e literatura, e para homenagear as infâncias pela perspectiva indígena. Então, eu estou muito feliz que eu estou olhando daqui e vendo um homem muito famoso, homenageado dessa edição, nosso querido Olívio Jecupé. Vou pedir para vocês baterem palmas para ele. Ele merece muitas. O Olívio veio de Curitiba para São José do Rio Preto, junto da Jovina Renga. Não sei, Olívio, você vai ter que me ensinar todo dia até eu falar direito. Jovina Renga. Renga, ok? E Jecupé Mirim, querido, muito obrigada pela presença de vocês. Fico muito feliz que vocês estejam aqui, não estou me cabendo de alegria. Como eu tinha dito, enquanto a gente arrumava tudo aqui, a Jovina trouxe algumas belezas dos artesanatos que ela faz, o Olívio trouxe os livros da autoria dele. O nosso bate-papo em família vai acontecer amanhã às 19 horas. Ainda tem muita conversa, hoje eles falaram um pouquinho, a gente teve uma palhinha. E eu vou começar agora com uma pessoa a quem eu procurei, porque eu me tornei professora de História e Cultura Indígena e Africana. Foi um desafio. E quando esse desafio caiu no meu colo, eu fiquei pensando que não seria possível fazer alguma coisa em relação à cultura indígena ou à cultura afro-brasileira, africana, sem abrir diálogo. E aí eu escrevi para o Tiago estava fazendo a campanha de divulgação do livro dele, do qual nós falaremos, e ele foi muito solícito. E toda vez que eu chamo o Tiago para a gente fazer uma conversa, e eu acho, teve a live lá da faculdade, daí teve a segunda edição do festival e agora a gente vai conversar pela terceira vez. Ele sempre é muito solícito, parceiro, e eu já te considero um amigo, Tiago, e eu estou muito feliz com a sua presença aqui, muito obrigada por ter vindo. O Tiago, gente, veio de Curitiba também. Eu estava falando, nossa, olha, o FAOzinho está ganhando corpo e expandindo o corpo, porque a Ananda veio lá da Bahia, o Tiago veio de Curitiba, o Olívio também. Que alegria! Eu vou te apresentar, eu fiz a apresentação afetiva, agora eu vou fazer a apresentação chique, tá bom? O Tiago, ele é Nhandeva, da etnia Guarani Nhandeva. Ele reside na cidade de Piraquara, no Paraná, formado em Pedagogia Intercultural pela USP, Pedagogia Convencional e especialização em Antropologia pela Unisagrado, mestre em Antropologia Social pelo PPG-AS da USP, pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios, também da USP. Membro e Fórum de Articulação dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo, autor do livro Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos. E o doutorado não está aqui. Ficou na outra versão da mini. Mas está no doutorado. E está no doutorado. Palmas para ele, gente, por favor. Bom, quer trocar comigo? Ligou aí? Acendeu? Aí, acendeu. Tiago, esse festival, essa edição, tem uma peculiaridade de olhar e mergulhar nas infâncias. E para cada convidado, para cada convidada que tem vindo aqui, eu tenho feito uma costura, porque eu convido para o festival sempre pessoas de quem eu gosto, quem eu admiro. E eu não gosto só do trabalho das pessoas, eu gosto das pessoas integralmente. E aqui é um festival de infâncias, então eu peço sempre assim,
Fala um pouco de você, da sua vida. Eu estou começando pela infância, então vou começar pela infância com você também. Como é que foi a sua infância? Onde ela aconteceu? Como era esse espaço? Como foi a sua vivência com seus pais, familiares? Conta pra gente um pouquinho. Então vamos lá. Primeiramente, tudo porão para meu pé. Boa noite a todos. Tirarei uma Thiago, Ruporp, Andeva Rupi Avadio Brasil. E minha Deva, em Guaraninguá, meu nome é Dicupé também, viu? Mas como tem muito Dicupé por aí, tem um muito famoso, né? Então eu prefiro sempre falar da minha origem mesmo, né? Que é minha Deva. E dizer que eu estou muito feliz, quero agradecer a Carol pelo convite, mais um convite, pedir licença pelos Viraí de Aquário, que é como se fossem os encantados, né, que virou bem comum, né, os indígenas dizerem licença para os encantados, então minha Deva pede para os Viraí de Aquário, né, que são também esses seres protetores. E dizer que minha infância, eu sou paranaense, eu fiz agora o caminho da volta, mas me criei, passei a maior parte da minha vida aqui no estado de São Paulo. Vim para o estado de São Paulo em 1994 e desde então passei a maior parte na terra indígena de Araribá, no município de Avaí, que fica aqui próximo a Bauru. Então, minha infância ela foi nessas comunidades, né? No Laranjinha, que é onde eu nasci, no município de Santa Amélia, uma cidadezinha bem no norte pioneiro do Paraná, onde o Olívio também morou. Então, a gente tem uma coincidência assim, de vida, né? Eu estava lendo ali um pouco da biografia do Olívio e eu acho que a gente tem muito em comum. Então, minha infância, ela se deu dentro das comunidades, eu acho que numa época em que a gente explorava muito a natureza, o meio, o entorno, os rios principalmente, eu falo muito disso aqui nesse livro, então eu explorei muito esses espaços, né? O rio principalmente, as matas, e a liberdade que as crianças indígenas têm dentro das comunidades dos Tecoá. Então, muitas brincadeiras, subir em árvore. Eu acho que tem uma certa semelhança com as crianças que moram no interior, né? Então, mas minha infância foi assim, em família, com os amigos, principalmente, e de explorar, né, o meio ambiente que a gente convive. Então, adorava passar o dia no rio, né, sempre nadando, pescando, e eu até venho conversando muito a respeito dessas dinâmicas que têm mudado muito, né? Eu acho que isso é um outro tema para a gente poder conversar, né, dessas mudanças culturais, sociais que estão ocorrendo. Então, hoje já é muito diferente, né, da época que eu vivi, né? E falo isso também para uma experiência que eu estou tendo, morando na cidade há um ano, e tenho 2 filhinhas que passam a maior parte do tempo ali dentro da casa. O único momento de interação que elas têm de socializar é quando nós vamos visitar os parentes nas aldeias ou na escola, né? Então é um espaço muito restrito, né? E a gente tem que tentar. Então é diferente a forma de vida que elas estão tendo da que eu tive, né? De explorar esse meio que a comunidade indígena ela fornece, né? De você ter essa liberdade. Eu acho a liberdade e a segurança também, né? Que você conhece todo mundo, então o dia todo nós estamos transitando dentro da comunidade, visitando, né? O dia todo visitando cada casa, né? E depois aproveitando os espaços que tem. Então minha infância foi assim. Eu morei, eu sou filho de mãe solteira, meu pai não é indígena, e
uma época, meus avós, eles foram morar em Maringá, e minha mãe acabou conhecendo meu pai. E aí ela voltou grávida para a aldeia Laranjinha. E ali eu nasci, e uma vida muito difícil, e minha mãe, ela procurou trabalho fora da comunidade. Então ela passou a maior parte do tempo trabalhando fora, e eu morava com meus avós. E o que eu aprendi foi através da minha avó. Então, hoje, sempre eu falo que o incentivo para escrever, as histórias que eu escrevi, talvez começou ali com a minha avó, que contava muitas histórias, né? Não tinha energia elétrica em casa, então passava a maior parte do tempo ouvindo as histórias, principalmente à noite. Não tinha energia, não tinha televisão, então era contar histórias, era o nosso passatempo. Então, foi por aí. Ai, muito bom. Eu fiquei curiosa com uma coisa que não está no roteiro. As suas filhas, agora que estão na cidade, o que elas verbalizam da diferença de lugar geográfico, assim? O que você capta do que elas falam, do como elas percebem? Porque vocês passaram, né, por Nimoendaju, Tereguá, e agora vocês estão na cidade. Elas falam, preferem um lugar ou outro? O que elas deixam de resquício, assim, para você captar? Olha, a lembrança, né, principalmente a minha mais velha, que tem 5 anos, a todo momento ela lembra da comunidade, né? E eu, então, assim, fico igual aquele passarinho na gaiola, né, olhando, assim, na janela e, assim, pensando a hora que eu vou voltar para a comunidade, né? A minha esposa, ela passou a maior parte do tempo, ela é indígena, da etnia terena, mas ela passou a maior parte da vida dela morando na cidade. Então, ela, assim, se habituou mais fácil, né? Nesse 1 ano que a gente está lá. Mas minhas filhas, eu vejo, principalmente a mais velha, que ela tem uma lembrança muito fresca, né? Assim, dessa mudança que nós fizemos. Então, elas gostam muito quando nós vamos para o território, que é uma retomada que tem ali em Piraquara, e ali elas brincam com as crianças que estão ali, né? Então elas gostam muito. Então elas não veem também a hora de poder estar voltando para a comunidade, né? Para aquele território, para poder brincar, subir nas árvores. E eu percebo o tédio que elas têm de ficar dentro de casa, né? Então uma coisa que eu não concordava antes de ter essas filhas porque eu vi os exemplos de outros pais dando celular, e eu pensava comigo, eu não vou fazer isso, mas eu faço isso hoje, porque assim não tem outra alternativa, né? Então, por mais que a gente tente sair, ir num parque, porque tem muito Parque das Águas lá em Piraquara, tem nas cidades vizinhas, e então a gente, para poder sair um pouco, a gente faz essas vivências, né? Essas atividades sociais, né? Mas assim, sempre tem uma lacuna, assim, né? Nunca preenche, né? Nunca é o suficiente. Parece que é uma coisa que você faz, diferente da aldeia, que você vive aquilo todo momento, né? E na cidade é diferente. Mas sempre eu estou também contando as histórias, a gente está relembrando, mostrando as fotos dos parentes, das festas. A minha filha mais velha mesmo, quando eu fui embora para Piraquara, Piraquara é um nome da língua tupi, né? Tupi-guarani, toca do peixe, segundo os historiadores da cidade, né? Daí eles falam, toca do peixe. E aí minha filha já estava no grupo de dança terena, já começando, e ela já estava muito assim, sabendo, né, dos passos. E aí, quando nós mudamos, aí elas continuaram, a mais velha ensinando a pequena em casa, né? E aí eu tenho os Emboraí, as músicas que eu canto para elas, então para que a gente não se desconecte, né, das nossas origens, das nossas raízes. Mas eu falo sempre que assim, é uma situação que eu estou passando agora, e é uma experimentação, né? De como que é o modo de vida na cidade. Então, estou tendo uma experiência, né? E, assim, bastante até positivo, para entender o modo de vida do não indígena também. A gente tem uma ideia, eu sempre
Eu passei um tempo morando na cidade, mas por pequenos tempos, assim, né? Não fiquei muito tempo. Bom, e é isso, eu tento sempre estar assim, conectado de alguma forma, né, com as nossas raízes, com as nossas histórias. Sim. Na segunda pergunta que eu tinha colocado aqui no nosso roteiro, eu te perguntava justamente sobre esses esforços pela manutenção da cultura, da língua, dos rituais, na composição da subjetividade e da identidade. Aí você já respondeu um pouquinho, se você quiser acrescentar. E eu te pedi para recontar a história da escolha do seu nome, porque eu lembro que você contou na segunda edição do festival e foi tão bonito. E aí eu gostaria que as pessoas que estão aqui hoje ouvissem, além de mim, que já sei. Bom, eu iniciei falando dos meus nomes, o nome em português, Tiago, bíblico, né? Cristão. E foi minha tia que me deu esse nome. Meus avós, eles pegaram uma época muito difícil do SPI, uma vida muito, principalmente na aldeia Laranjinha, e as condições mesmo assim não eram favoráveis. Então a alternativa era sair para cidades. E aí eles foram para Maringá, como eu disse, e minha tia ficou por lá. Ela se envolveu numa igreja evangélica. E quando ela voltou, ela me deu um nome, ela escolheu o meu nome, né? Minha mãe tinha pensado no nome Charles, também por influência da época do Príncipe Charles, a princesa dele. Aí minha tia, não sei se, né, o que ia ser pior, com todo respeito ao nome Tiago, né? Tem aí sua história, se ia ser Charles ou Tiago. Mas o nome Guarani é Avá, de homem, ou também de pessoa, de ser humano, de gente, e é um nome composto, né? Diopla significa alguém que protege, Dioplaju, né? Alguém muito iluminado, né? Que protege seu povo, cuida da sua comunidade. E só Diopla também é alguém que prende, né? A gente fala para a polícia também, só fala Diopla, né? Então a gente quer que Diopla, então a gente está falando, toma cuidado, a polícia, principalmente quando temos lá nas aldeias, só abrindo um parênteses aqui, quando alguém ganha um certo dinheiro, vai e compra primeiro o carro e depois que tira a habilitação nem tira, né? Então agora esses grupos de WhatsApp facilitou, aí todo mundo coloca nos grupos de WhatsApp, cuidado de tá em tal rodovia, né? Então meu nome vai, né, nesse sentido, mas também dentro da religião Guarani, alguém que protege. E recentemente, o guaranizando aqui, que depois eu quero falar um pouquinho, também essa conexão de não perder essa origem, essas histórias, de estar sempre imerso dentro da cultura guarani, né? Então não é uma teoria, né? Mas é uma forma de vida, né? De experienciar na prática. E eu recebi o nome de Jecupé, como do Olívio, num batizado dos Guarani em Mbriá. E aí agora eu também me chamo de Jecupé. É o nome Guarani em Mbriá. O Olívio contou hoje na entrevista o que significava, que eu não sabia. É muito bonito. Não vou contar, vocês vão ter que vir amanhã para descobrir. Que tal? O que você acha, Tiago? Eu acho que sim, né? Olívio, vamos contar só amanhã? O que você acha? Vamos contar o que significa ou vamos contar só amanhã, Olívio? O que significa Jecupé? Sim. Por sim. favor. Pode ser. Por favor. É Ju que? Por aí? Cadê o Uremba? Cá. E se ele ficar aqui onde eu estou? O que significa Jecupé? Mas eu quero sua opinião. Você acha que a gente conta hoje ou a gente deixa para contar amanhã, que aí todo mundo que está aqui vem amanhã te ouvir?
Aqui, ó. Pode ficar, Tiago. Jecupé, o meu filho também chama de Jecupé, né? Mas daí tem várias coisas que, por exemplo, todo mundo, quando se mistura com branco, daí tem sangue de branco, daí o pajé às vezes dá o nome dele de Jecupé. Mas também, nem sempre, porque também tem índio que daí recebe o nome de Jecupé também, porque é outro significado, que daí, por exemplo, Jecupé quer dizer Deus da montanha. Então pode ser dos dois lados, o Jecupé, né? E o Jecupé, porque os deuses, eles, cada um está localizado numa região. E o Jecupé, ele fica sempre no meio, porque ele é o apaziguador da paz. Né? Então tem briga de lá de cá e de lá de cá. Então o Jecupé também tem essa coisa de equilibrar. Então nós somos da paz. Então se começarem a brigar, não se preocupe que a gente vai apartar tudo. Muito obrigada. Ó, no, eu não vou encerrar o bate-papo nunca, que eu estou entre 3 Jecupés aqui, eu não sei se nunca mais se isso vai acontecer na minha vida. Obrigada. Obrigada. Carol, esse primeiro cântico, eu sempre canto ele para as minhas filhas, para elas poderem dormir. A minha mais nova, como agora eu sou do lar, né, minha esposa que trabalha, e aí eu cuido da mais nova, então... E aí essa música é uma música, segundo os Guarani, é música de ninar também, né? Então, assim, para não desconectar, né, como eu estava dizendo, né, das nossas origens, né? Como é o nome das minhas? Joana Potan e Júlia Diatse. Muito bom. Joana Flor e Júlia Lua. Ai, que lindo. Sei nem mais o que eu pergunto depois disso. Muito obrigada, só agradeço. Tiago, já que a gente ainda está na infância, vou te perguntar um pouco de escola. Vou pedir para você falar um pouquinho do seu processo de escolarização. E eu queria saber em que escola você estudou e se essa escola
Você acha que ela estava preparada para o fortalecimento e a subjetividade da sua identidade indígena? Bom, não, já respondendo, né? Eu entrei numa época que não havia ainda essa política educacional, uma política de educação escolar indígena diferenciada, que atende esse fortalecimento das culturas indígenas. Então, isso é muito recente, dos anos 2000 para cá, que começou a cada vez mais ser introduzido nas escolas, depois de muitas lutas das nossas lideranças, muitos diálogos, que hoje existe essa escola diferenciada dentro de um novo modelo para fortalecer a língua, fortalecer as histórias. Mas na minha época não, era uma escola tradicional, né, de alfabetização, uma escola rural, então aquela metodologia, né, que era mesmo aquela decoreba, se a gente, né, falando mais. Então não havia uma política, né, voltada para esse fortalecimento das culturas, das línguas principalmente, que as comunidades Inhandeva, elas foram muito afetadas por as escolas, esse modelo que não era esse de agora. Então, era um processo mesmo de assimilar os indígenas ao mundo não indígena. Então, era ensinar a língua portuguesa, para que pudesse se comunicar, né, com a sociedade envolvente. E aí, a partir dos anos 2000, 2002, começa no estado de São Paulo, né? Acho que em outros estados é diferente, né? Não há assim, um modelo homogêneo ou um atendimento dentro das políticas para todos os estados ou para todas as comunidades. Então, cada estado tem um ritmo, né, de implantar essa educação escolar indígena diferenciada. Por mais que a Constituição Federal de 1988 garantiu, né, que os indígenas tivessem seus direitos a ser quem eram, né, falassem as suas línguas, mas a política educacional mesmo ainda está num processo, né, de implementação. Eu acho que falta muito criar um currículo diferenciado que possa atender, de fato, as escolas indígenas. Mas já é um grande avanço, né? As escolas indígenas terem seus próprios professores indígenas, todo o corpo, né? O corpo pedagógico, o corpo administrativo. Então, toda a escola, até o formato das escolas, o prédio, ele também já vem dentro de uma estrutura que seja dentro da cultura, né? Até o modelo do prédio também já atende esses padrões, né, dessa nova educação escolar. Mas, então, assim, meus avós, né, minha mãe, meus tios, eles já pegaram outra escola que tinha esse objetivo de assimilar o indígena à sociedade envolvente. Quando a gente conversou para montar o roteirinho, você me chamou a atenção para a diferença de educação indígena e educação escolar indígena. Vamos passar por aí? Bom, quando essa escola, que eu estou falando de escola, de instituição do Estado, né? Agora, que é a educação escolar indígena, a escolarização. Mas a educação indígena é aquela que acontece no dia a dia da comunidade, na família, os ensinamentos que são passados pelos mais velhos, dentro de uma casa de reza Guarani, principalmente, né, porque a escola dos Guarani é a casa de reza, ou o Guatsu que a gente fala. E agora, recente, eu estava assistindo uma palestra de um professor Terena, e ele estava dizendo que para os Terena, a escola dos Terena, a escola indígena dos Terena é a roça, né? Ele estava falando sobre a roça, ele estava falando de sustentabilidade, né? E ele falou, para nós, os Terenas, a nossa escola é a roça, porque é ali que a gente ensina as fases da lua, o ciclo da natureza. E então, assim, para cada cultura,
né, a escola, a educação indígena vai se dar em ambientes, né, específicos, como eu disse, para os Guarani dentro da casa de reza, através da religião ancestral, e para os terenas, né, que são ligados mais à questão da agricultura, né, como o professor ele diz, acontece ali, né? Então essa educação que acontece nesses espaços, né, de sociabilidade daquela comunidade, né, onde eles se encontram mais. Muito bom. Vou seguir aqui com o seu percurso estudante e vou te perguntar de você como aluno do ensino superior. E você tem tempo aí de estrada, que você já está no doutorado. Já terminou? Não. Eu estou no segundo ano. Tá. E eu quero saber sobre descolonizar. Eu quero saber como tem sido para você trabalhar em prol da desconstrução do status quo, do discurso hegemônico, da democratização dos lugares de privilégio dentro do espaço acadêmico. A academia está aberta a esse movimento de fato? Em que medidas você descreveria até agora o seu êxito, as suas frustrações, olhando para esse percurso? Olha, eu não sou tão novinho assim, até estava dizendo para a Nimno, que a professora Nimno, ela atuou muito no processo de retomada de território. Eu já tenho 36 anos e já vi muita coisa, muitas mudanças, como eu estava dizendo, na educação escolar e também no ensino superior. Hoje nós somos, só na graduação, mais de 70 mil indígenas, né? Então isso é um grande avanço, é um marco histórico para os povos indígenas acessar o ensino superior. Então, e uma responsabilidade também, né, que nós carregamos para poder, não é só você acessar, mas é você também permanecer, né? É um dos grandes desafios, principalmente para quem sai de lugares remotos, né, e vem para o estado de São Paulo. No momento tem indígenas que vieram do Amazonas e estão em Campinas, estão em São Carlos, estão na capital. Então, começa por aí os desafios e depois permanecer, né, ou lidar também com o conhecimento ocidental na universidade, que é um grande desafio, porque os professores, começando pelos professores, que não têm uma preparação adequada, né? Tem muitos que se esforçam. Eu assim, tive várias experiências com professores que me decepcionaram, mas depois eu entendi também o lado deles, né? Então, a formação que eles tiveram não ajudaram eles a entender essa diversidade étnica que nós temos no país, né? E principalmente o conhecimento de cada cultura, né? São mais de 300 povos indígenas, né? Então, quer dizer que cada povo tem uma cultura diferente, tem um conhecimento específico, tem uma forma de ver o mundo que é diferente, né, do que a ciência explica, do que a religião cristã explica, né? Então, o Guarani ele vai explicar o mundo de uma forma, e muitas vezes se um Guarani falar que o mundo surgiu de uma determinada forma, ou se o Caiganga e o Terena falar, a ciência, né, ela vai questionar, né, que isso não tem como provar isso, né? Então, é por aí que a gente vai encontrando os desafios. E depois outros, né? Eu acho que a linguagem acadêmica também, eu acho que ela traz muito assim, um vocabulário que não se enquadra dentro da forma daquele indígena ver o mundo, né? Então ele não está acostumado com aquilo no seu dia a dia. Então começa aí o desafio. E depois a formação básica, né? Que vem deficitária também por conta que nós estamos nas escolas públicas, né? Então é um desafio enorme que quem vence, né, quem chega até o final é uma superação e é uma conquista muito grande, não só para ele enquanto acadêmico, mas para a comunidade dele também, né, que espera muito dele, né? Então, quando aquele jovem ele passa no vestibular ou ele
ele é indicado para prestar aquele vestibular, né? Cada comunidade tem uma política interna para poder indicar aquele jovem para poder fazer o vestibular. Então, já tem um direcionamento, olha, seria bom você se formar na área da saúde, seria bom você se formar na área da educação, porque nós temos uma demanda aqui dentro da comunidade, né? Então, e aí hoje, assim, ampliou, né, essas áreas dentro da comunidade. Então, já está saturada a área da saúde, já está saturada a área da educação, tem muito indígena indo para a área da educação, para a saúde. E hoje as lideranças esperam que eles sejam advogados, engenheiros. Então, como eu disse no início, né? Então, a dinâmica cultural está mudando, então vai exigindo, né, outras formações também. E aí, dependendo, as exatas sempre são as mais assim, exigentes, e é onde que às vezes nós encontramos desafios. E muitos desistem, né, por conta de encontrar esses entraves. Mas hoje é um espaço, é um território, nós estamos demarcando esse espaço também, né, que é um espaço hoje de tensão, mas também de trocas de conhecimento, né, e onde que nossos trabalhos, dissertações, monografias, teses, elas acabam sendo direcionadas para os nossos conhecimentos, né? Valorizando o conhecimento do nosso povo. Então, às vezes um orientador também não está preparado para orientar, ele às vezes até abandona. Eu já vi casos disso, de abandonar, olha, eu não dou conta de você, vou te recomendar para outro orientador, né? Esse tema não é do meu conhecimento. Então, são vários desafios, né? Então, nós precisamos de uma política que seja efetiva, uma política pública, para que garanta o acesso, mas também garanta a permanência. E a mudança dentro da própria universidade, no dia a dia, né, onde esses alunos indígenas eles socializam, seja no refeitório, né, nas rodas de conversa, na república. Então, é um grande desafio, né? Eu acredito, mas assim, a tendência é cada vez mais aumentar. Então, espera-se, o último censo, levantamento, que tem 70 mil, espera-se que daqui 3 anos, 4 anos, tenha 100 mil, né? Então, mas nós estamos colhendo os resultados, né? Quando nós vemos agora, com a criação do Ministério Indígena, a FUNAI agora com a presença de um indígena, então, e que são indígenas, como o presidente eleito disse, né? Eles têm capacidade para assumir hoje, né? Então, me faz até lembrar um texto de uma antropóloga muito famosa, a Manuela Carneiro da Cunha, que ela diz assim, olha, nós estamos aqui construindo, ajudando eles a construir as políticas públicas, daqui a pouco eles vão estar formados, vai faltar espaço para nós, né? Eles mesmos vão falar por eles. E é o que está acontecendo, né? Que bom. Nós temos, só um exemplo, né? A Joênia Wapichana, que assumiu a FUNAI, ela é advogada, né? A Sônia Guajajara, ela é formada no ensino superior, letras, tem formação em saúde, o Eloy Terê, na advogacia. Então, tem assim, todos que estão sendo, né, assumindo esses espaços, têm formação em ensino superior. E é fruto dessa luta, né? Também são espaços de muitas lutas, não veio de mãos beijadas, né? Assim, então, cada indígena que acessa o ensino superior sempre tem que lembrar que alguém, né, morreu por ele, deu sangue por ele, para que ele pudesse estar ali, né? E não só de agora, né? Faz 523 anos que a gente vem nessa luta de resistência, de existência. Sim. E a sua escolha pela educação? É uma escolha que ainda está nesse campo que você tinha mencionado? Tem uma demanda aqui? Ou já foi uma escolha mais pessoal, individual, subjetiva? Como que aconteceu essa escolha? E como você enxerga assim, o potencial da sua atuação como professor, né? Você foi professor de crianças também, não foi? Como você tem atuado hoje?
Olha, como eu disse, as lideranças da aldeia, elas têm assim, uma participação na escolha do curso que aquele universitário vai fazer. E eu entrei na educação, foi assim, eu caí de paraquedas, na verdade, né, na educação escolar indígena. Em 2005, eu atuei por 16 anos na rede estadual e eu dei aula para educação infantil, foi minha primeira turma, e logo no primeiro ano que eu entrei, em 2005, surgiu o curso de formação superior de professores indígenas na USP, a licenciatura intercultural. E eu fiz essa licenciatura intercultural, 2005 a 2008, e ali eu tive contato com uma disciplina de antropologia, e foi onde que eu me identifiquei com essa área. Eu via os antropólogos, né, lecionando algumas disciplinas e falando da nossa cultura, né? E ali eu ficava olhando, falei, poxa, se eles podem falar, né, da nossa cultura, eu também posso. Eu posso pesquisar e falar sobre aquele tema, né? Nós temos condições de falar. Mas eu acredito assim, que não foi só por isso. Eu fui seguindo, né, por essas formações no ensino superior, eu fiz pedagogia convencional e logo entrei na antropologia também, foi uma especialização que eu fiz e as coisas foram acontecendo, né? Aí veio o mestrado e agora o doutorado. Então, mas nunca me desliguei da educação escolar indígena, eu me apeguei ali, né, nessa área. Então, todos os meus trabalhos, eu ia falar de algum assunto nas faculdades, eu ia falar sobre educação escolar indígena ou sobre a cultura indígena, cultura guarani. Então, eu sempre estava presente. Então, era um momento também de trocar conhecimento, né? De poder compartilhar com os professores ali da faculdade e com os colegas também. Então, eu acho que ali muitos preconceitos, né, eles foram derrubados, né, e consegui lançar um novo olhar, né? Eu acredito que boa parte conseguiu mudar um pouco o pensamento. Vamos falar do seu livro? Quando eu caçava tatu e outros bichos? Conta um pouquinho. É muito legal o livro, gente. Quem não conhece, precisa conhecer. Como foi a escrita? Como você conseguiu fazer circular? Eu me lembro que eu te conheci por aí, era pandemia e estava rolando uma campanha e eu queria muito ler seu livro. E não tinha mais, eu esperei. Olha, como eu sempre... Eu acho que o motivo de a gente estar aqui hoje, né, tem a ver com o Olívio, né? Eu acho que tem muito a ver com ele, literalmente, mas também porque eu me inspirei no Olívio, né? Eu acho que, assim, ele foi pioneiro nessa área, né, da literatura, registrando as histórias indígenas. Depois, junto com ele, outros escritores que me inspiraram. E eu tinha vontade, por conta de trabalhar dentro de uma escola indígena e não ter autor indígena, você olhar para a biblioteca, tinha o Olívio, né, com certeza, ele e o Daniel Munduruku. Eram os únicos autores que tinham alguns livros que a Secretaria da Educação mandava para a gente. E existe uma certa burocracia também, uma dificuldade para que esses livros indígenas, para que os livros, né, que a gente gostasse, que tivesse na biblioteca, chegasse. Mas o Olívio estava ali, ele e o Daniel Munduruku. Então, eu era assim, eu era da área de linguagens, então eu organizava os livros da escola, na biblioteca, ajudava a organizar, e fazia o cantinho dos autores indígenas. E durante esse curso que eu fiz da licenciatura intercultural, eu pude participar da construção de alguns livros didáticos, paradidáticos, que compuseram um kit que depois que terminasse o curso, seriam entregues às escolas. Então ali, essas histórias que nós escrevemos, tem um livro que chama Narrativas de Memórias, eu tenho um texto lá, e os alunos, quando a gente ia fazer uma roda de leitura, eles gostavam desse livro. Então era o livro preferido, ler as histórias dos tios, dos primos que estavam ali, ou, né, dos conhecidos. E eu vi que ali
de alguma forma, eu poderia contribuir. Eu falei, poxa, eu acho que a gente pode tentar ampliar mais autores indígenas, ou trazer mais autores indígenas. E foi aí que eu acho que começou a nascer essa vontade de escrever alguma coisa. E não era esse livro que eu ia escrever, eu estava em outros projetos, eu queria falar outras coisas, mas as circunstâncias do momento me levaram a escrever esse livro. E aí os outros projetos adiei um pouco. E aí, entrando nesse mundo da literatura, eu pude me deparar com outros autores indígenas, vou falar depois, antes de falar do processo. Eu conheci algumas pessoas, é um livro independente, não está em nenhuma editora. Até tentei em algumas editoras, às vezes assim, as condições não são favoráveis. E assim, uma série de coisas que acontecem. Principalmente o tema, né? Principalmente o título. Hoje eu fico pensando, né, sobre o título. Eu procurei algumas editoras, elas disseram, olha, mas o pessoal da crítica ambiental vai cair em cima, a gente não vai vender, porque está matando os bichos. Mas eles estão julgando a capa, né? Para quem lê as histórias, eu não estou falando só disso. Eu estou trazendo outras questões importantes, né? Principalmente questões ambientais. Quando eu falo logo no início, né, das mudanças alimentares, o paladar que já não é mais o mesmo, os cuidados que a gente tem com a natureza, de que forma que a gente vai poder buscar um alimento na natureza. Então, e outras coisas que eu trouxe também, falo até dos nossos vizinhos fazendeiros também, né? De algumas aventuras que eu fiz com meu tio, que era funcionário de uma fazenda, e eu sempre estava por ali, então podia acompanhar a forma de vida deles ali, o trabalho, eu posso falar hoje com toda certeza que era análogo à escravidão, porque uma pessoa que 24 horas cuidando de uma fazenda e tendo uma responsabilidade danada. E eu falo dessas questões trabalhistas também ali nesse livro, né? E dessas mudanças culturais. Falo também de um amigo da cidade que foi em uma das caçadas. Então, um fato muito corriqueiro que aconteceu, olha, esses 3 livros é para o sorteio, então vocês fiquem aqui, não vão embora, tá? Quem for o sortudo de hoje vai poder ler. Então, assim, eu trouxe outras questões, né? Falo dos Guarani, da mudança do entrechoque, né, cultural que tem dos Guarani com os Terena na terra indígena de Araribá, a mudança, né, de um território para outro. Então eu pude trazer essas outras questões dentro dessas histórias. Então, quando eu disse assim, as editoras, é o que o livro diz, as editoras fecharam as portas para ele porque ele trazia temas polêmicos, ele vai poder falar mais sobre isso. Então, eu me identifico muito com ele nesse momento, de entender esse mercado, né, da editorial e as dificuldades, né, que a gente tem para poder escrever. Então, mas esse livro, assim que eu estava finalizando, veio a pandemia. E aí eu tinha me programado para fazer um lançamento no ano, né, que aconteceu, 2020. Foi onde que a pandemia estava chegando, o vírus estava chegando, e via a necessidade, a gente não sabia como lidar, como cuidar dos nossos parentes dentro da comunidade, máscaras, não tinha, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, estava todo mundo assim, o mundo inteiro sem saber o que fazer, mas por conta dessas necessidades de não ter um álcool em gel, não ter uma máscara, né, não ter algum produto para poder fazer o higiene, para se cuidar, e não tinha muita ajuda no início. E eu falei, poxa, por que não fazer, né, uma campanha para poder, né, ajudar, vender alguns livros, o que eu tenho aqui, e a gente reverte esse dinheiro. E aí acabou acontecendo. Foi um processo, né, além do processo de escrita, né, e esse processo de lançamento, depois a campanha. Foi muito engraçado, gente, que eu queria divulgar, mas como? Só minhas redes sociais, né, não tem muitos seguidores. E aí eu conheci uma pessoa durante o processo de escrita do livro
e era de um jornal local de Bauru, um jornal alternativo, que disse, olha, quando você lançar seu livro, você vem aqui que nós vamos fazer uma matéria. Eu lembrei desse pessoal desse jornal. Quando eu procurei esse jornal, o jornal simplesmente não me atendeu. Disse assim, escreve um release. Eu assim, poxa, eu era leigo, eu não entendi o que era um release. Eu falei, poxa, o que é escrever um release, né? Daí tá, eu falei, não, eles estão tirando uma com a minha cara. Aí eu fiquei meio chateado com eles e resolvi que não ia mandar nada, nenhum release para eles. Falei, não, então deixa, eu vou divulgar nas minhas redes sociais, mas eu sou muito, assim, insistente com as coisas. E eu fui pesquisar o que era release e entendi como que funcionava e resolvi escrever algum release. Só que eu acabei escrevendo uma matéria para o jornal. Eu dei a matéria para o jornal, mas não dei para esse jornal, eu dei para um outro jornal que era de circulação um pouco maior e aí acabou repercutindo muito. Mas assim, você começa o desafio por aí, você vai superando isso. E é um aprendizado, porque eu não era escritor, né? Virei escritor e aí teve que divulgar, trabalhar com o mercado, né, de edição, toda essa coisa. E acabou acontecendo, né? Desde então, sempre tem alguém que me lembra por conta dessa campanha. E aí foi nascendo outras ideias, né, durante esse processo desse livro. Muito aprendizado, né? Muitas camadas. Primeiro a escrita, elaboração, aí depois o diálogo com quem vai ilustrar, e depois como é que faz com a gráfica, e depois como faz para circular. É muita coisa que envolve um livro, né? É engraçado também que a ilustradora, ela é escritora também, e ela, na área dela, no tema dela, ela é conhecida, já foi premiada, ela chama Carolina Mancini. Ela escreve ficção de terror. E ela não tinha noção, o pessoal que trabalhou comigo, na revisão, na diagramação, eles não tinham noção da cultura indígena. Então, para eles também foi um aprendizado. Porque eles não tinham ideia, eles não conseguiam imaginar como que era uma comunidade indígena. Daí eles, me mandam fotos. Daí eu passei a fotografar a aldeia para eles construir uma imagem da comunidade e as histórias que eu estava falando ali, né? Então foi um aprendizado para todo mundo, né? Eu acho que até para a ilustradora que escreve, né, ficção de terror, e todo mundo teve a oportunidade de aprender. Incrível. Eu quero que você fale um pouco então sobre a importância de contar a própria história, ou seja, a importância da autoria indígena, e vou fazer um apêndice para você falar um pouquinho do nosso homenageado, porque quando aconteceu a segunda edição do FAO, eu te pedi algumas referências de autores indígenas, e ele foi o primeiro que você falou. Quando o festival acabou, por uma sincronia do destino, eu me lembrava desse nome, e aí o Olívio me escreveu pela rede social, aí eu fiz, nossa, é o escritor que o Tiago falou e ele tem muitos livros publicados e aí nós estamos aqui em homenagem a ele, então vamos fazer esse gancho e pensar a importância de vocês serem autores indígenas, né? A importância da gente dar uma desconstruída no discurso hegemônico que precisa ser desconstruído diariamente e sobre Olívio Jecupé. Olha, o primeiro livro que eu ouvi falar do Olívio foi 500 anos de angústia, que ele estava lá no Laranjinha, né, Olívio, ainda nessa época, e ele passou por lá, e aí todo mundo fala, tem um escritor aqui, o Olívio Jecupé, mas eu não tive naquele momento a oportunidade de conhecer ele lá, mas eu via falar, depois ele lançou esse livro, né, 500 anos de angústia, e sempre que alguém, o indígena ele é muito brincalhão. Sempre que tinha algum problema, eles lembravam do livro do Olívio. Eu falava, mas nós já temos 500 anos de angústia, né? Daí era fazer esse link com o livro do Olívio. Então, o Olívio sempre esteve presente. E durante o processo desse livro, antes, eu conversava muito com o Olívio. Ele contava muito assim, a trajetória dos escritores indígenas aqui no Brasil. E ele me explicava, olha, eu tive muita dificuldade de escrever um livro, as editoras não abriam as portas, porque o que eu escrevia era polêmico, trazia uma crítica.
E então foi na onde que ele também me ensinou, né, esses caminhos. Ele teve uma participação muito grande. Com os outros, eu tive assim, um contato depois, conheço eles pelas redes sociais. Até o Daniel Munduruku, eu não conheço ele pessoalmente, eu falo muito dele, mas não conheço. Eu tive mais contato com o livro, então por isso que sempre eu lembro dele. E tem um livro que eu trabalhava dele durante minhas aulas de leitura, do Cambaí, Ajuda do Saci. E aí foi até recente, eu trabalhei na última escola que eu lecionei, que foi na aldeia Tereguá, e aí contava a história do Verá, né? Do Verá, que foi para a cidade estudar, e o Verá, o filho dele, que é cantor de rap, é esse personagem. Eu falava para os alunos, eu falava, olha, então esse personagem, porque o Saci, assim, quem lê o livro fala, história de índio, né? Saci não existe. Daí eu fazia esse link para os meus alunos. Falei, o Verá é o filho do Olívio. Eu já ia no YouTube e puxava o Verá cantando, né? Um personagem do livro que se tornou cantor e hoje, né, é reconhecido, né, no Brasil e até internacionalmente. Então, as minhas inspirações, né, começaram aí. Como eu disse, minha avó também, das histórias, né? Eu sempre gostei de histórias de aventura, né? Eu li muitos livros, aqui, principalmente aquela série Vagalume também, né? Me influenciou bastante. Tem até uma história lá que foi assim, que eu li esse livro várias vezes, e era sempre assim, temas voltados para a natureza, né? Ou para o rio, para as matas. Então, por isso que, né, eu resolvi trazer essas histórias. Eu vi que era possível ir por esse caminho também. Você falou da coleção Vagalume, e as meninas que estão aqui acompanhando, elas falaram, todos os convidados que sentaram aqui disseram que liam a coleção Vagalume. Muito bom. Só antes da gente continuar, eu estava doido para contar isso. Assim, nós somos de uma cultura da oralidade. E minha avó, como ela contava, ela não lia livros, ela contava as histórias. E a gente sentava, não tinha energia. Eu lembro da lamparina, né? Que tinha umas 3 lamparinas em casa, da sala, da cozinha e do quarto. E ali ela ficava contando. E aí ia deitar, eu queria que ela continuasse contando as histórias. E então ali, aquele momento, eu acho que começou a germinar, né, toda essa vontade de escrever. Eu digo que minha televisão, às vezes, era olhar, tinha uma paisagem muito linda, eu ficava olhando a paisagem, né, era o que eu via, né, que passava as horas assistindo. Eu lembro até de alguns momentos que chovia, e agora que eu estou na cidade, parece que assim, os sentidos aguçaram, lembram? Sempre traz uma lembrança. Quando um pássaro canta, eu lembro da aldeia. Quando bate aquele ventinho, um cheiro que vem, eu lembro da aldeia. Então, e aí quando tem um pingo de água, aquela terra, né, quando chove, aquela poeira que sobe, né, com aquelas primeiras... Eu lembro desse momento, né? Então acho que influencia muito, né, no que a gente quer escrever, toda essa trajetória. Com certeza. Ai, vou dar o gancho político, tá preparado? Eu vou. Vamos, né? Então vamos. Nós vivemos 4 anos de governo que se contrapôs ferrenhamente às minorias, à universidade pública, à docência, aos livros, à decência. E eu gostaria de te ouvir a respeito dos impactos do desgoverno Bolsonaro para as pessoas indígenas, para o meio ambiente. E eu gostaria de ouvir sobre as suas expectativas para o futuro próximo. Eu gostaria de te ouvir um pouco falando dessas lideranças, da ministra Sônia Guajajara, da Wapichana, né? Nesses lugares. Fale para nós, quero te ouvir. Olha, para nós foram 4 anos, né, ainda 6 anos, né? Nós vamos pegar o... Vamos pegar o golpe, né? O golpe. Vamos pegar né? o golpe. Então, desde então, nós estamos sofrendo com esses governos. E nos 4 anos,
se tornou muito mais assim, uma coisa mais explícita, esses ataques, né, principalmente da direita, né, com todos, né, que não eram da direita. E para a minoria, para os povos indígenas, os povos étnicos, por conta que um governo que apoiava a questão da bancada ruralista, e está aí, né, o grande problema que são as terras, desde então, né? Então, nós sofremos por aí, né, começando pelas demarcações de terras que foram paralisadas, projetos de lei de enfraquecimento, né, da Constituição, querendo, né, mudar a Constituição Federal, o marco temporal. Então, as políticas públicas que foram desmontadas, a FUNAI socateada, então todos os órgãos, né, indigenistas, oficiais, enfraquecidos. Então as políticas públicas não chegam, né, quando esses órgãos não atuam diretamente. Eu falo deles porque são eles responsáveis diretamente por fiscalizar, proteger as terras indígenas, cuidar da saúde, a Secretaria Especial de Saúde Indígena. A educação já, quem mantém é o Estado, ou às vezes é o município. Então, assim, por conta que não pode parar, né, e daí ainda continua, mas ainda tem um certo desgaste, porque muda as pessoas que estão na frente, né, que supervisores de escola, então são pessoas, eu sofri na pele, eu acho que até eu me cansei um pouco também de brigar com esse pessoal da educação, que parece que eu estava nadando numa direção e os outros vinham nadando numa direção, não tinha mais força. E chegou uma hora que eu fiquei esgotado e resolvi dar um tempo por conta disso. Então foi assim, atingindo várias instâncias, né, desde a educação, saúde, principalmente a saúde. Quando veio a pandemia, aí ficou muito assim, nítido a política de atuação do governo, a falta de ajuda para as comunidades. E o que agora veio à tona com os Yanomamis é reflexo da omissão do governo lá desde então, né? Parece que agora é que explodiu, que tem 20 mil garimpeiros. Mas não, isso já se arrasta de muito tempo. Já houve uma primeira expulsão, né? Lá na década de 90 tinha a mesma quantidade e agora, né, é a mesma quantidade de novo. Eu acho assim, a gente espera que com esse novo governo já deu uma cara nova, já reconheceu que os povos indígenas estão aptos para assumir, né, eles mesmos esses lugares, esses espaços importantes, como criar o Ministério dos Povos. Eu mesmo, assim, sinceramente, eu achava que não ia acontecer esse ministério. Eu até fiz uma crítica, porque até antes, depois que o Lula ganhou, ele ficou ainda no impasse. Se iria criar um ministério ou uma secretaria especial. Foi. Então, mas repercutiu mal, e ele teve que manter a palavra dele, de criar o ministério, porque ele tinha falado isso no ATL em 2022. Ele falou para todos os indígenas na COP. Então assim, ele, né, falou em todos os espaços que ele teve a oportunidade de, que ia criar esse ministério. E criou o ministério, e não só o ministério, a FUNAI, quem assumiu foi o indígena, depois de muito tempo, e a Secretaria Especial de Saúde Indígena também, outro indígena. Então todos os espaços que têm a possibilidade de colocar indígenas, eles estão assumindo esse espaço. Mas há um desafio ainda, porque você tem que reconstruir, né, tudo que foi desconstruído nos últimos anos. E também demanda de recurso. Aí a gente acaba vendo a importância da economia girar também, né, porque precisa de investimento em políticas públicas. Não só as existentes, mas criar novas políticas públicas.
porque a sociedade muda, as demandas, as necessidades mudam também. Então, há um desafio muito grande para esses indígenas que estão lá. Eu até fiquei sabendo de fontes seguras que não está sendo fácil, né? Montar um ministério do zero, né? É diferente dos outros ministérios, que eles foram extinguidos, mas eles já tinham uma estrutura, né, para recriar, né? Então mas um ministério do zero, como é o dos povos indígenas, então está sendo um grande desafio. E não pensem vocês que os indígenas não vão ser cobrados, eles vão ser mais ainda, né, o dobro cobrado, né? Já estão sendo cobrados, né? Então, porque eles conhecem de fato a realidade, né, dentro das comunidades. Então, mas eu acredito que assim, eles estão construindo uma aliança, estão costurando com outros ministérios também para poder se fortalecerem, né? Então, eu acho que não vai ser fácil, mas com o tempo eu acho que as coisas melhorem. Como nós estamos vendo o que está acontecendo com os Yanomami, né? Essa saída agora dos garimpeiros, né? Olha que situação que chegou, né? É um verdadeiro genocídio, né? Um verdadeiro genocídio que está acontecendo. De uma política sistematizada, né? Para exterminar os povos indígenas. Aí voltando na questão do que eu estava falando, que o Terena disse que a escola para eles é a agricultura, é a roça, ele disse também dos impactos que acontece, o que acontece externamente impacta dentro das comunidades, né? Então, o que está acontecendo, essa presença dos garimpeiros lá, está impactando também dentro da cultura do povo Yanomami, não só na vida, né, nesse extermínio, né, sistemático, mas também na cultura. Então, o que acontece fora impacta dentro dos territórios. E o território, se não tem território, não tem mais nada, não tem cultura, não tem indígena. Então, é primordial demarcar os territórios. Então, o Ministério dos Povos Indígenas já tem um primeiro trabalho aí, que já foi até protocolado, né, para que se demarque 13 territórios que já estão prontos, né, para serem, já avançaram em todos os processos, né, e agora só falta assinar. E isso, mas isso assim, é só o começo, mas tem outros, né, tem muitos territórios nesse processo, iniciando. Então, eu acho que é o principal desafio que eles têm, né, junto com o novo governo. Sim. Tiago, o que está escrito aí na sua camiseta? Olha, aqui está escrito guaranizando, como eu disse, não é nenhuma teoria, não é resultado de nenhuma tese, nenhuma dissertação. Inclusive, eu trouxe aqui para você, Carolina, um kit guaranizando. Ah, gente! Enquanto ela vai mostrar para vocês, foi uma solicitação aqui de São José do Rio Preto, de uns colegas aqui, que eu estava falando algumas coisas nas redes sociais, também uma presença muito forte dos indígenas hoje, eles são digitais influencers, e aí acabou que alguns professores me solicitando para dar um curso. E aí foi na onde que eu tinha uma ideia. Falei, poxa, eu quero falar. Você fala mais sobre os Guarani. Eu falei, então vamos falar sobre os Guarani, né? Vamos montar alguma coisa aí. E aí nasceu, mas não nasceu agora essa ideia, né? Então, onde tem a presença de um Guarani, ele está guaranizando. Então, se eu estou aqui, o Olívio está aqui, os meninos estão aqui, nós estamos guaranizando. E quem entrar nessa onda também, conhecer uma comunidade, né, participar da cultura guarani, também está guaranizando, né? Meu Deus! Eu vou te contar, eu já estava insuportável porque o Sacolinha trocou um livro comigo. Agora, gente, ninguém vai me aguentar mais, tá bom? Rádio, para de olhar para minhas coisas. Olha para lá, ó. Muito obrigada, eu amei. Juni, para de olhar para minhas coisas. Eu amei, muito, muito. Eu vou dividir com você, eu vou guaranizar e vou dividir com você, não vou ser egoísta. Tiago,
Tá quase dando nosso tempo. Eu amei, obrigada. E eu queria que você falasse de livros. Indica algum... O que a gente não pode deixar de ler? Vai, passa aí na sua cabeça, fale para nós. O que a gente tem que ler? Bom, vou puxar a sardinha aqui para o meu amigo, o livro de Cupé, né? Recomendo os livros dele, eu acho que ele tem ali para todos os gostos, né? Para todas as faixas etárias. É importante a gente conhecer as histórias pelo olhar indígena. Nós conhecemos durante muito tempo pelo olhar não indígena, então agora é a oportunidade, né? Então, tem muita gente escrevendo vários gêneros, vários estilos, contos, romances, poemas, e outros, né, e outros gêneros. Então, além do Olívio, né, tem o Daniel, que já é conhecido, mas também vou falar daqueles não conhecidos, que é importante, né, Olívio, que estão escrevendo, principalmente as mulheres, né, a presença feminina muito forte hoje. A Jovina também escreveu junto com o Olívio, A Casa de Passagem, que amanhã ele pode falar um pouco, né, desse livro que ele escreveu. Está no nosso roteiro, está no nosso roteiro. Por conta da luta, né, das mulheres lá em Curitiba. Os filhos do Olívio, o Verá também tem, né, escreveu um livro, 2, né, 3. O Verá, além de ser cantor, ele é escritor também. E aí as mulheres, tem a Aurita Tabajara, né, que escreve Cordel, tem a Júlia do Rico, tem a Eliana Potiguara, que também já é lá das antigas, Márcia Cambeba. Bom, é os que vieram na cabeça, mas assim, para quem é acadêmico, tem um livro também importante para vocês lerem, que é do Davi Copenau, do Yanomami, né, que chama Queda do Céu. Também é um livro fundamental para quem quer conhecer um pouco, né, da história de luta dele, do povo Yanomami. Ele traz uma crítica muito forte em cima do capitalismo. Eu acho que é importante a gente ver o que ele está falando. Outro também é o Ailton Krenak, né? Eu acho que ele tem uns livros bons também, né, para quem é da área acadêmica. Então, eu acho que tem para todos os gostos, né, para vocês entrarem nesse mundo, né, das histórias indígenas por autores indígenas. Eu também estou, né, tem o Thiago Anhandeva, né, inclusive teve sorteio, né, desses 3 livros. A Carol vai dar um jeito aí, ela e o Júlio, de fazer esse sorteio para vocês, né, desses 3 livros. Papel, nomes. E assim, também tenho, né, alguns projetos em andamentos. Como eu disse, a minha área na educação me fez pensar em atender alguns temas. Tem um que eu estou escrevendo, que é de brincadeiras, para gincanas, né, quem quer fazer gincanas. Então, tem um trabalho bem legal. Incrível. E estou escrevendo um de poemas também. Não vou falar aqui por enquanto, mas ele está assim, quase lá também. O Olívio me convidou para escrever um na editora dele. Eu tenho um material lá que eu acho que se encaixa. Então, assim, eu estou pensando em atender algumas necessidades que as pessoas precisam ler. E esse que eu estou escrevendo de poema pensando assim me veio uma ideia, uma influência agora para escrever esse livro a partir dos indígenas que são influencers. E aí eles trouxeram assim, uma coisa muito atual também, né? Há uma crítica, não sei se o Olívio já deve ter ouvido isso, que a gente escreve só coisas de índio, né, Olívio? Não escreve outras coisas assim. Eles até desconsideram o que a gente escreve muitas das vezes, né? Mas eu acho que tem muita coisa. Quem tem um olhar mais apurado, né, como eu disse, não julga a capa, né, mas o que tem, né, ali dentro desse livro. E valorizar os escritores indígenas, né, Olívio? Eu acho que é importante, né? Eu acho que hoje não chega a 100 ainda, né? Tem por volta de 60, 70 Olívio, acho que ele anda mais nesse mundo, ele vai falar mais amanhã. Então, deixo essa, né, para ele, amanhã, essa responsabilidade. E aproveitem, venham novamente para ouvir o Olívio.
Já decidi o sorteio, tá, Tiago? Eu sou professora, você falou, já pensei aqui. Então, tem um papel passando, vocês vão colocar o nome, gente, ele já está chegando aí até vocês. Aí eu vou fazer aqui uma numeração bem doida e você vai falar 3 números, Tiago. Joguei na sua mão a batata quente. Garota, o Juni tá Juni, é rádio, uma vez só que ela pode pôr o nome. Pode pôr o nome 15 vezes. Tá bom. Tudo bem, a gente vai dar uma colherinha de chá para as mulheres. Tiago, tem 2 mulheres indígenas maravilhosas, nós vamos dar uma colherinha de chá para elas. Gente, então esperem para o papel passar. Enquanto isso, Tiago, muito, muito, muito obrigada, de verdade. Obrigada pela sua disponibilidade, pela viagem gigantesca que você fez para estar aqui com a gente. Obrigada pela parceria, pela confiança. Só posso te agradecer muitas vezes. Eu aprendo muito com você, muitas vezes. Estenda meus agradecimentos à sua família, que eu sei que as meninas, sua esposa, ficaram por lá. Diga, a Carol mandou um muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço, mais uma vez, pelo convite, a EVT, e espero que outras oportunidades a gente possa também se encontrar, uma visita às comunidades indígenas, né? Vocês estão convidados para ir até Curitiba, lá tem comunidade indígena, tem Cacané-Porã, onde o Olívio mora, tem o território indígena, tem Araçaí, e aqui mais próximo também. Tem aqui, acho que em Lins, né, mais próximo que Araribá, né, Icatu, né? Icatu, no município de Braúna, tem no município de Avaí, as 4 aldeias, Treguane, Mãe da Juqueiro e Copenoti, e Vanuíri também, no município de Arco-Íris, perto de Tupã. E quem quiser ir mais longe, né, pode também ir para a capital de São Paulo, litoral, o estado todo está repleto de comunidades, só para a gente não esquecer, né? Eu sempre falo também, só uma última coisa. Por favor, fica à vontade. Assim, acho que a gente tem que tirar um pouco o olhar também do norte, né? Do Amazonas. A gente sabe de tudo que está acontecendo, mas tem que olhar para esses estados que fizeram uma frente, né, com a colonização e se fizeram essa barreira, né, se os parentes lá de cima não tiveram muito contato, foi porque a gente estava aqui primeiro, né, tendo esse contato. Mas nós permanecemos aqui no estado de São Paulo, aqui estamos, aqui nós vamos ficar, e São Paulo é território indígena também, né, nós temos que pensar nisso. Então é isso, muito obrigado, agradecer o Olívio, vai continuar sendo minha inspiração e desejo muito sucesso para ele, sucesso para o Falzinho e que possam, né, ver outros Falzinhos. E desejo aqui uma boa noite a todos e obrigado pela paciência de vocês, de nos ouvir e que a gente possa manter contato aí. Muito obrigado, boa noite.